compartilhar com vocês para que vocês possam ver que bilionários não passa por inventário. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês esse cara que com certeza vocês conhecem. Deixa eu compartilhar a tela aqui, senão vocês não vão ver. Só um minutinho. Vocês já ouviram falar nesse cara aqui? Norberto Odebrecht. Ele é o fundador da construtora Odebrecht. Quando ele faleceu, ele deixou uma fortuna só de 14 bilhões. Isso é bilionário. E ele não é bilionário porque ele tem 1 bilhão, não é porque ele tem 14 bilhões. Se esse cara dessa família tivesse passado pelo inventário, os herdeiros deles teriam pago mais de 1,120 milhões de reais em imposto, só na guia de transmissão causa-mortes. E você acha que o estado da Bahia recolheu esse valor? Você já ouviu falar no inventário dele ou numa guia nesse patamar? Não, porque não teve. Mas não tem só ele, tem mais. Vou mostrar para vocês. Aqui em São Paulo, Antônio Hermínio de Moraes, do Grupo Votorantim. Vocês ouviram falar muito nesse cara. Ele é fundador do Grupo Votorantim. Ele faleceu deixando uma fortuna, nada mais, nada menos que 15,5 bilhões e meio de reais. E se tivesse inventário, só no caso dele, a família deixaria aqui para o estado de São Paulo mais de 620 milhões. Vocês acham pouco? Imagine se fosse pouco, né? Você já ouviu falar de alguma guia de recolhimento de imposto nesse valor? Não. Lógico que não. Sabe por quê? Porque não existiu, não teve inventário desse cara. E tem mais. Tem uma outra pessoa que vocês talvez conheçam também. Roberto Marinho, do Grupo Globo. Fundador do Grupo Globo, que faleceu deixando uma fortuna nada mais, nada menos que 30 bilhões de reais. Isso mesmo. No Rio de Janeiro teria arrecadado com o inventário dele mais de 2 bilhões, exatos 2,4 bilhões de imposto. Arrecadou? Lógico que não, porque não teve inventário. Agora, o que essas pessoas têm em comum? O que essas pessoas têm em comum? Elas têm em comum entre elas o que eu te mostrei. É que nenhum deles teve esse inventário, simplesmente porque ele não existiu. Esse inventário simplesmente não ocorreu com o patrimônio deles. E por que o patrimônio deles não foi corroído? Porque não teve inventário. Essas pessoas não são artistas que deram certo. Elas são mega empresários, pessoas que conviviam com o sistema empresarial tributário já há muito tempo, há muitas décadas. Então, o que elas fizeram? Elas pegaram aquela organização da empresa, de grandes companhias, e levaram para dentro das suas famílias. Foi o que elas constituíram. Porque, vejam, uma empresa, ela não morre. A empresa, ela continua, ela se perpetua. Então, você tem empresas que são seculares. O cara faleceu e essas empresas continuam. Vejam só, a Odebrecht, passando pelo escândalo da Petrobras e tudo mais, está poderosíssima, por exemplo, lá no sul da Flórida só dá Odebrecht. E o cara faleceu e não pagaram 1 centavo de imposto. Por que isso? Porque eles dominam essa técnica. E essa técnica nunca chegou perto de quem não tinha nada a ver com essas grandes companhias, até agora. Aí você me pergunta, por quê? Porque o meu escritório, porque os meus parceiros, porque o nosso grupo Holding Brasil, ele vem de dentro desse ambiente. E a nossa advocacia, a nossa militância vem de dentro. Ela instituiu esse sistema, ela sabe como aplica esse sistema no ambiente familiar. E aqui a gente não está falando de proteção, de blindagem de patrimônio, de fraude a credores, não. A gente está falando de planejamento patrimonial para evitar o inventário. Nós estamos internalizando esse sistema
para evitar o inventário, para o bem da família brasileira. E eu vou te contar um caso que eu vivi aqui no meu escritório, e que para mim foi a gota d'água. Esse caso é lógico, eu não vou colocar aqui os nomes exatos das pessoas e tudo mais. Sigilo à privacidade, né? Eu vou mudar os nomes aqui, mudar as imagens, mas foi exatamente assim que aconteceu